meteu a vaguinha pra frente, depois do número do O Magrão parecia que tinha nascido para jogar no Corinthians, sabe? Sócrates, outra vez Sócrates, papel dele. O Magrão chegou e o Corinthians começou a crescer em relação ao Brasil, né? Começaram a prestar mais atenção no Corinthians porque tinha um jogador daquele porte. Ele se impunha pela presença e nitidamente pela habilidade futebolística que ele tinha. Talvez o maior choque que eu levei na vida, né? Quer dizer, você sair do útero materno, né? Que Ribeirão representava mais ou menos isso para mim. Quer dizer, e aí você criar coragem para enfrentar o mundo nem sempre é simples. Sócrates, outra vez Sócrates, papel dele. Agora, em 2018, essa difícil decisão tomada por Sócrates está completando exatos 40 anos. Na época, o ex-jogador também estava sendo desejado pelo São Paulo, mas o Corinthians se antecipou. Foi um golpe de mestre do Vicente Matheus. O São Paulo estava contratando o Sócrates e o Vicente Matheus inventou uma possível contratação do Chicão, que era o jogador do São Paulo. Então, o São Paulo interrompeu a negociação com o Botafogo Ribeirão Preto para negociar com o Corinthians o Chicão, porque já achava que estava tudo fechado. O senhor Vicente Matheus foi a Ribeirão, conversou com o presidente e trouxe o Sócrates por 5.860.000 cruzeiros, o que correspondia a 350 mil dólares. Foi o jogador mais caro no Brasil até aquela época. A estratégia de Matheus ganhou destaques nos jornais. Por via das dúvidas, Matheus levantou-se às 6 horas de quinta-feira e às 7 horas já estava na estrada a caminho de Ribeirão. Possivelmente com a preocupação de chegar antes do que o São Paulo para contratar Sócrates. A estreia de Sócrates pelo Corinthians aconteceu aqui no estádio do Morumbi no dia 20 de agosto de 78. Era um clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista, com a presença de quase 120 mil pessoas. O resultado foi 1-1. Sócrates não marcou, mas depois o doutor iria fazer 172 gols nos 298 jogos em que ele defendeu a camisa corintiana. Segundo os jornais publicados no dia seguinte, Sócrates não conseguiu mostrar toda a sua genialidade na estreia. Um deles dizia textualmente: Sócrates teve que ficar mais preso e sempre recebendo dupla marcação. Assim, o ataque corintiano ressentia-se de maior apoio e a defesa tinha problemas quando o Santos atacava pelo meio. Ele preparou, cruzou para a boca do gol, pinta, tira do Lunar, tira do Ainda assim, o técnico do Corinthians, na época, acredita que quem foi ao Morumbi gostou do que viu. Eu tenho a impressão que os torcedores, 120 mil que foram ao Morumbi, ficaram realmente satisfeitos em ver um genial jogador como Sócrates brasileiro, Sampaio, jogar na sua equipe. Já na estreia, Sócrates esbanjou categoria, usando uma arma que virou marca registrada, o toque de calcanhar. E por que você usa o calcanhar? É um artefato para tornar o meu jogo mais rápido. Né? Eu tenho muita dificuldade em termos de velocidade, né, para girar o corpo. O que Sócrates fez pelo Corinthians foi apenas confirmar o talento que já encantava a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele fazia diferença pela inteligência. Um início de carreira que o próprio doutor Sócrates não acreditava que daria certo. O único objetivo que eu tinha era pagar a gasolina e a cerveja minha, que era a terceira lista de medicina. Né? Eu achava absolutamente improvável que eu pudesse conciliar as duas coisas.
Essas dúvidas levantavam uma pergunta: será que o craque estava disposto a levar a carreira a sério? Enquanto nós ficamos juntos no Corinthians, ele nunca faltou, nunca chegou atrasado. Admito, não gostava muito de treinar. Tinha uma cabeça sensacional e uma habilidade indiscutível. E aí, com a capacidade que ele tinha de inteligência, ele acabava deixando os caras na cara do gol, Casagrande que o diga, né? A maioria das pessoas acham assim, quando você joga do lado de um jogador genial, é a coisa mais fácil do mundo. É ao contrário, é a coisa mais difícil. Porque você tem que ter um raciocínio parecido com o dele e esperar a surpresa. Porque o Magrão jogava muito de costa, eu sempre estava atrás dele e eu tinha que esperar qualquer tipo de jogada que ele podia fazer. Sócrates à sua direita, encosta para receber. A bola é dele, gira bonito, tem espaço, bateu! Há exatos 40 anos, Sócrates começou a deixar uma certeza para os companheiros de Corinthians. Foi uma oportunidade única de conviver com um gênio do futebol brasileiro. Não só dentro de campo, mas fora de campo também, né? Ele era uma pessoa extremamente comprometida com o grupo, sabe? Sócrates! Sócrates! Sócrates abre o placar e domina o meu povo! Os maiores jogadores que eu vi jogar e joguei do lado, um cara genial mesmo, um jogador magnífico. Sócrates, o pensador! Sócrates era o fino da essência da humanidade. Tiro